Bom dia. Feliz sábado a todos. Para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu gosto de pregar, eu gosto de me envolver nas coisas de Deus. E em maio eu saí de férias, né, e fui visitar meu filho em Joinville. E no sábado lá eu fui procurei uma igreja lá, né, e fui assistir o culto. E eu gostei do sermão que eu ouvi lá, né? Aí eu ainda falei assim, eu vou passar esse sermão lá na igreja. Aí quando eu voltei, né, eu preparei o sermão. Não preparei um sermão igual do rapaz, né? Eu preparei do meu jeito, né? Mas no mesmo sentido, né? Então esse sermão tem uns 5 meses que ele está guardado em casa. Eu preguei outras vezes aqui e não usei ele. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar hoje, eu falei, esse vai ser o momento de passar esse sermão. O título do sermão é Como surgiu a Igreja Adventista e qual a sua missão? Qual o propósito da igreja? Irmãos, no século XIX surgiram algumas igrejas nos Estados Unidos, né, buscando uma expressão religiosa menos racional e mais emotiva. Então por aí a gente já vê o trabalho do inimigo, né? Porque segundo Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. A nossa adoração tem que ser racional, não emocional. Eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo. Então, nessa linha de raciocínio, são várias igrejas, né, que surgiram. E eu não estou aqui, a minha intenção aqui não é criticar igreja nenhuma, não estou aqui para defamar igreja nenhuma. Então, algumas igrejas surgiram nessa linha de raciocínio. Tem igreja, irmão, eu vivi 49 anos no mundo, né? E assim, final de semana a gente se reunia, né? Em lanchonete, em bar, para tomar uma cerveja. E eu já ouvi isso em mesa de bar, né? O pessoal falando, por que a gente não monta igreja? Vamos montar uma igreja, né? Dá dinheiro. Eu não sei se alguém aqui se lembra, nos anos 80 tinha um jornalzinho amarelo de emprego em São Paulo. Não sei se alguém conheceu esse jornalzinho. Era um jornalzinho que eles davam toda segunda-feira. A gente ia até a estação da Lapa, Barra Funda, no centro da cidade. Aí, 6 horas mais ou menos, passava uma perua e eles distribuíam aquele jornal. Era um jornalzinho que só tinha emprego. E nas últimas páginas desse jornal, tinha um classificado. E teve uma vez que eu vi lá, o cara estava vendendo uma igreja. Ele estava vendendo a igreja, estava o valor da igreja, o número de membros. Ele disse que os membros eram fiéis e dava tanto por mês. Então é assim, irmãos, e tem uma igreja também, eu não vou citar o nome dela, que ela surgiu, uma criança de 5 anos levitou no púlpito. E aí surgiu essa igreja. E de acordo com o censo que foi realizado em 2022, só no Brasil existem 512 mil igrejas cristãs e evangélicas. Eu não estou falando quantidade de igreja, estou falando placa de igreja. 512 mil placas de igreja diferentes uma da outra. Aí fica a pergunta, como que surgiu a igreja adventista? Será que a igreja adventista ela nasceu de vontade humana? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 10, vamos ler de 8 a 10. Todos acharam? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar o pão da vida que é a tua palavra. Que teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, que eu possa ser usado por ti, Senhor. Perdoe nossas falhas e aceite a nossa humilde adoração. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 10, do 8 ao 10 diz assim, a voz que eu ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o
o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, esse texto, irmão, ele é muito especial para nós, adventistas. Né? E eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram, né, sermões falando sobre esse texto. Vou refrescar a memória de vocês aqui. Em Daniel 8,14, né, o profeta profetizou que quando passasse 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E quando nós chegamos no século XVIII e século XIX, vários acontecimentos, né, começaram a chamar a atenção das pessoas para a Bíblia. Em 1755 houve um grande terremoto em Lisboa, de magnitude jamais vista. Em 15 de fevereiro de 1798, foi preso o maior líder religioso do planeta, né? O Papa Pio VI. Né? Ele foi preso pelas tropas francesas, né? Comandada pelo general Berthier. Em 1833, houve uma chuva de meteoro na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Em 1780, nós temos o escurecimento do Sol e a Lua vermelha como sangue. Então, todos esses eventos chamaram a atenção do mundo para as profecias. E as pessoas começaram a pensar: algo grandioso está para acontecer. Então, houve um grande movimento de pessoas estudando a Bíblia. Isso foi em todo o mundo. Foi na Europa, na Ásia, na América Central, na América do Norte. E entre essas pessoas estava um fazendeiro da Igreja Batista em Nova York, chamado Guilherme Miller. E depois de anos estudando a Bíblia, Miller chegou à conclusão de que a purificação do santuário de Daniel 8,14 seria a volta de Cristo. Então, a princípio, ele relutou em compartilhar isso com outras pessoas. Mas ele fez um pacto com Deus dizendo: se alguém me convidar, se alguém convidasse ele partilharia e ensinaria isso para as outras pessoas. Ele ensinaria o que ele estava aprendendo, né? Aí, poucos minutos se passaram, um sobrinho dele chamado Irving chegou na fazenda dele e fez um convite para que ele apresentasse na Igreja Batista o que ele estava aprendendo. Igreja onde o pai de Irving era pastor. Então ele teve que assumir um compromisso com Deus. E ele passou a ensinar. Esse ensino começou de uma forma humilde, em círculos familiares. Até que um dia, um homem na cidade de Boston, chamado Josué Hines, ele ouviu Miller pregar. E quando ele ouve Miller pregar, dizendo que Jesus ia voltar em 1844, ele diz: por que você não está pregando para o mundo inteiro? Todos precisam saber disso. Aí ele respondeu: eu só vou onde sou convidado. Então Josué respondeu: tudo bem então. Então aí Josué passou a ser publicitário de Miller. Ele passou a fazer uma agenda, né, de Miller. Ele passou a divulgar, e então Miller pregou em grandes igrejas e em várias cidades. E o resultado disso foi que em 1844, apenas na costa leste dos Estados Unidos, havia mais de 100.000 pessoas aguardando a volta de Jesus. E muitas pessoas deixaram seus afazeres, venderam suas propriedades. Entre elas estava um capitão chamado Josué Bates, um homem que tinha uma boa fortuna. E ele pegou todos os seus recursos que tinha e empregou tudo na publicação de folhetos, para que a mensagem fosse pregada. Então, lá em Boston, Josué Hines publicou um jornal chamado Alto Clamor. E quando foi 20 de outubro, saiu a última edição, que dizia assim: semana que vem não abriremos nossas portas.
porque dia 22 o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Ellen White escreveu que esse foi o melhor dia de sua vida. Todas as pessoas quitaram suas contas, resolveram suas rixas, colocaram suas vidas em dia, mas Jesus não voltou. Veio a decepção, o amargo. Então o doce na boca se tornou amargo no estômago. O doce na boca do livrinho que João comeu era a expectativa da volta de Jesus. O amargo no estômago era o desapontamento da sua não vinda. Então, esse movimento milerita estava profetizado em Apocalipse 10. A igreja adventista nasceu do movimento milerita. Ela nasce no exato momento apontado pela profecia. O desapontamento aconteceu. Aí Deus levantou outro homem chamado Ian Edson. A ele foi revelado que Jesus não voltaria naquela terça-feira, 22 de outubro, mas Jesus passaria lá no céu, do santo para o santíssimo. Jesus passaria a atuar agora como sumo sacerdote. Então a profecia de Daniel 8,14 não apontava para a volta de Jesus, mas apontava para o início do juízo no santuário celestial. Então eles compreenderam que no dia 22 de outubro começava o juízo no céu. Ao final desse juízo, aí sim Jesus voltará. Isso quer dizer que no dia 22 de outubro de 1844, nós entramos no sétimo período da sétima igreja de Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Qual o significado de Laodiceia? Alguém sabe dizer? Povo do juízo, ou seja, o juízo começou. E ao final desse juízo, Jesus voltará. Então assim surgiu a igreja adventista. Depois do desapontamento, algumas pessoas continuaram a estudar as escrituras e entenderam que esse desapontamento já estava profetizado. Quando chegou no verso 11, se vocês acompanharem aqui, no verso 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então eles entenderam que eles tinham uma missão para fazer. E qual é essa missão? Pregar as 3 mensagens, manchete. De Apocalipse 14, de 6 a 12. Vamos ler? Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Até onde? Até o 12. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que a receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é, irmão, ser um adventista? Ser um adventista é acreditar que você tem uma origem profética. Nós não surgimos por acaso. Nós surgimos num momento histórico e com uma missão histórica. No livro Serviço Cristão, página 7, Ellen White disse: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Eu vou repetir: todo verdadeiro discípulo, se tem um verdadeiro, porque tem um falso também.
Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 28. Do 18 ao 20. Diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmão, todos esses versos que eu li aqui, foi o próprio Jesus que falou. Foi da boca de Jesus que saíram essas palavras. Você não se envolver. Você não tem essa opção. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós. Você não tem a opção de não trabalhar. Todos temos que trabalhar. Abre sua Bíblia em Atos 9. Aqui em Atos 9 conta a história de Saulo, né? Então, não é uma história conhecida, todos conhecem. Saulo era um perseguidor do povo de Deus, e na estrada de Damasco ele teve um encontro com Cristo. E eu acho interessante aqui, ó, no verso 11, quando Jesus pede para Ananias, né? Ananias e ter uma conversa com Paulo. Então, no verso 11 diz assim, ó: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Isso é Jesus que deu a ordem para Ananias. Olha a resposta de Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí a resposta de Jesus: mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, a mesma coisa que Jesus falou aqui para Ananias a respeito de Paulo, ele fala para mim e para você. Ele quer nos usar como instrumento. Nós não estamos aqui por acaso. Ellen White fala, eu não sei em que livro que ela fala, mas ela fala num livro que tem muitas pessoas que Deus não traz para a igreja, porque se elas vier para a igreja, elas vão se escandalizar. Aí vai sair e não vai voltar mais. Então Deus poupa essas pessoas, vai trazer essas pessoas na hora certa. Agora, é porque nós fomos escolhidos. Porque Deus viu em mim e você capacidade para trabalhar, para fazer o trabalho dele. Se nós estamos aqui é porque nós fomos escolhidos. Jesus está dizendo... Então todos nós temos dons. Todos nós temos dons naturais. Aqueles que nós nascemos com ele, né? Tem pessoas que cozinham muito bem, sem nunca ter feito um curso de culinária. Eu não estou me gabando aqui, tá? Mas eu aprendi a dirigir, irmão,
com 14 anos de idade, olhando meu pai dirigir. Ninguém nunca falou para mim, ó, faz isso, faz aquilo. Eu dirijo desde 14 anos de idade, eu nunca bati, nunca fui multado, e não sou roda presa não, eu gosto de acelerar. Nunca me envolvi em acidente, então isso é um dom, porque tem gente que tira habilitação, dirige a vida inteira e sai da rua atrapalhando os outros. Então, é um dom natural. Nós temos aqueles dons que eu vou dizer, como que eu vou dizer? Dons espirituais, que você recebe quando você desce as águas. Quando nós nos batizamos, né, nós recebemos dons. E eu preciso usar esses dons. Se eu não usar, eu sobrecarrego os outros membros, eu sobrecarrego meus irmãos. Mas independente do seu dom, você precisa pregar o Evangelho. Deus não nos chama para ociosidade. A obra de Deus na terra jamais poderia ser terminada, a não ser que homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos pastores e oficiais da igreja. Os verdadeiros seguidores de Cristo não deixam de testemunhar. Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países e a cada povo e língua. Ellen White fala que se cada um fizesse o seu trabalho, Jesus já teria voltado. Jesus ainda não voltou porque muitos do culto para casa, da casa para o culto, do culto para casa, da casa para o culto, né? Ninguém precisa saber da mensagem. Eu sei, meu filho sabe, meu neto sabe. Por que os outros vão saber, né? Em Atos dos Apóstolos, página 110, não somente sobre o ministério ordenado repousa a responsabilidade de sair a cumprir esta missão. Todo aquele que recebe a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Nós todos somos chamados para pregar o Evangelho. Nós todos somos chamados para trabalhar. Para fazer alguma coisa, ela fala, mas eu não tenho dom para isso, eu não... Irmãos, eu vou falar de mim, eu acho que eu já comentei isso aqui. Irmãos, quando eu estudava, que tinha que ir lá na frente apresentar algum trabalho, eu não ia, cara, eu era muito tímido. Eu trabalhei naquele parque em São Paulo, o Play Center. Quando eu entrei no Play Center, a gente entrou, quando eu entrei, acho que nós entramos em 18 pessoas mais ou menos. No dia da integração, a gente ficou tudo numa sala lá e cada um tinha que se levantar e se apresentar, falar o nome, que setor que ia trabalhar. Aquilo para mim era uma tortura, gente. Era uma tortura. Em 2011, quando eu me batizei, quando eu conheci a igreja adventista, o meu irmão, ele era ancião na igreja. Assim que eu me batizei, eu falei para ele, eu quero pregar. Ele olhou para mim e falou, você quer pregar? Beleza. Aí eu preguei numa quarta-feira, meu primeiro sermão. Foi um sermonete assim de 15 minutos, eu não vi a hora de terminar aquilo. Aí no segundo já foi melhor. Eu falei sobre Jeremias no domingo. Aí eu lembro que o ancião, o Devani, chegou para mim e falou, Zé, poxa, mas esse sermão aí, você devia passar ele no sábado. Eu falei, então me põe para pregar no sábado. E aí fui para o sábado e comecei a pregar só no sábado. Então é assim, gente, Deus te capacita, tá? Deus, ele capacita. Deus quer pessoas que estejam dispostas. Se você estiver disposto, Deus vai te capacitar. As pessoas falavam assim, contar historinha para as crianças é difícil. Eu contei 2 vezes aqui, gente, eu acho que é uma coisinha tão simples. É uma coisinha tão simples, gente. É só você se colocar nas mãos de Deus. Deus te capacita. Então, esse é o recado que eu tinha, né? Nós estamos aí, né? Hoje mesmo foi lido aqui a ata, né? Agora, né? Alguns minutos atrás aqui foi lida a ata, e pessoas vão ser convidadas para trabalhar. Então, que você possa dizer sim, cara. Não fale não. Se você falar não, é para Deus que você está falando não. Eu acredito que Deus ele dirige a igreja. Deus é o cabeça da igreja. Eu dirijo que ele me escolheu. Não era para mim estar aqui hoje, era para outra pessoa estar pregando aqui.
Mas não, Deus hoje falou, não, é você que vai pregar e você vai passar aquele sermão que você está com ele guardado há 5 meses. Nós estamos terminando a nossa classe bíblica, já estamos, falta 3 estudos, e nós precisamos correr atrás de pessoas para a próxima classe bíblica do ano que vem. E nós precisamos da ajuda de toda a igreja. Não é 1 ou 2 pessoas trabalhar, todos precisam trabalhar. Ah, mas eu não sei dar estudo. Mas ninguém está pedindo para você dar estudo, você só tem que convencer a pessoa a vir aqui. Nós temos pessoas aqui capacitadas para isso. Você só tem que convencer a pessoa a vir aqui. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que você possa se colocar na mão de Deus, para que Ele te use como uma ferramenta, do mesmo jeito que Ele usou Paulo. Amém? Amém. Eu creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, que o Santo Espírito me
Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, aqui se encontra diante de ti a pequena igreja aqui de Pederneiras. Humildemente nós o julgamos, Senhor. Só derrama o seu Espírito sobre a tua igreja. Que possamos compartilhar a tua mensagem com as pessoas que não te conhecem. Que essa igreja possa crescer, Senhor. As pessoas aqui falam muito em reforma, né? Da reforma da igreja física, mas que possamos também reformar a nossa igreja espiritual, que somos nós. Que possamos buscar o reavivamento, para que quando nós adentrarmos naquelas igrejas, possamos ter várias pessoas novas junto conosco. Amém. Abençoe também as pessoas que estão estudando a Bíblia conosco, que eles possam tomar a decisão do batismo. Amém. E que o Senhor nos capacite para nós irmos atrás de pessoas para a próxima escola do ano que vem. Amém. Nos dê um ótimo sábado em tua santa companhia e abençoe cada família aqui representada. Nos dê uma ótima semana, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.